Olá, esse vídeo tem o objetivo de fazer uma demonstração do produto que nós desenvolvemos, que é uma torre de controle logístico. Nesse aplicativo, o operador ele vai ter a oportunidade de uma visibilidade completa dos processos logísticos. Ele consegue fazer um monitoramento de todos os eventos que estão ocorrendo durante o transporte. Ele tem uma interação direta com o motorista. Ele consegue fazer um monitoramento rápido de incidentes, tanto de incidentes quanto de eventos não planejados, como por exemplo uma abertura de porta não prevista, uma parada não prevista, abertura de baú, ou até mesmo ter inputs de telemetria, como a temperatura do baú não está na temperatura adequada, a pressão de pneus, enfim. E com isso, munido dessas informações, ele consegue fazer uma mitigação dos impactos durante um transporte, tomando um poder de reação muito mais eficiente. Falando um pouco da arquitetura desse produto, ele roda totalmente em nuvem, ele tem uma hospedagem totalmente em nuvem. Ele tem uma interface, onde ele recebe as informações do Transportation, do TMS, do Global Track and Trace, do ECC, isso utilizando o SAP Cloud Platform Integration, o CPI. Ele ainda tem a possibilidade, ele ainda interage com o Web Services dos transportadores, onde ele consome as informações referentes à telemetria, geoposicionamento e, como eu disse, qualquer problema durante o transporte ele consegue informar nesse painel. E ainda ele possui outras interações, como as APIs com o Google Maps, chatbots, envio de e-mails, entre outros que a gente vai estar vendo durante a apresentação do produto. E este é o painel propriamente dito. Então o painel ele é dividido por partes. Por exemplo, aqui nesse quadrante aqui, vamos chamar assim, eu tenho a minha visualização no mapa de acordo com o geoposicionamento recebido pela telemetria, né, do meu transportador, e aqui eu consigo fazer um filtro por modal de cada uma desses transportes que está ocorrendo. Então aqui, se eu pegar, por exemplo, o transporte marítimo, ele acaba selecionando só o que tem marítimo, ferroviário, rodoviário e assim por diante. Eu consigo visualizar esses caras dentro do meu mapa. E clicando no Mark, por exemplo, eu consigo ver quais as ordens que estão nesse posicionamento, quais minhas ordens de frete que estão nesse posicionamento que eu selecionei. Aqui eu tenho uma outra funcionalidade, onde eu tenho uma indicação dos meus atrasos. Então ele está dizendo o seguinte, que 5,4 dos meus processos estão com atraso. E da mesma maneira, clicando na funcionalidade, ele me diz quais os processos que se encontram em atraso. Aqui eu tenho em trânsito o volume que eu tenho em toneladas dos meus produtos em trânsito, né? Também sendo dividido por modais, onde eu posso selecionar e ele vai me indicando em qual posicionamento que está essa minha carga, em que ponto que está essa minha carga, que ponto do transporte a carga se encontra. Nessa área aqui eu consigo fazer um acompanhamento dos meus eventos, de tudo que está ocorrendo. Então, se eu tenho alertas, tudo que está on time, todos os meus embarques, consigo visualizar eventos não planejados, consigo ver quais os meus eventos que estão em atraso e quais os eventos que estão planejados, mas eles estão no horário ainda. Então, quando eu estou falando de alertas, esse alerta ele pode ser um atraso, ele pode ser uma parada uma parada não programada, uma abertura de porta não programada, que o sistema puxa da telemetria e avisa o operador do painel. E eu também posso ter eventos não planejados. Esses eventos não planejados são eventos que foram apontados diretamente pelo motorista através do aplicativo.
Isso pode ser um container danificado, um material danificado, algo que ocorreu durante o transporte e que o caminhoneiro quer informar ao controle esse problema ocorrido. Então, uma vez que eu cliquei aqui no planejado, ele me traz aqui na minha tela, no meu grid, quais são as ordens que foram apontadas a algum problema. E eu consigo entrar no detalhe dessa ordem. Eu seleciono a linha que eu quero, clico nela e ele vai me direcionar para os detalhes dessa ordem específica. Ok, aí aqui eu tenho os detalhes e eu consigo visualizar aqui nas minhas ocorrências o que foi apontado diretamente pelo caminhoneiro lá no aplicativo do dispositivo mobile dele. Então, no caso aqui é um material danificado. E ele me diz a rota que ele está fazendo, está programada, e o ponto onde ele foi feito esse reporte. Então ele dá a última localização onde ele fez o reporte. E aqui o operador pode comunicar por e-mail o responsável por essa ordem de transporte. Aí voltando aqui ao meu painel, nesse outro gráfico ele me mostra um comparativo aí de planejado e realizado por eventos. Aqui no caso, o cliente a gente considera, como eu tenho, chegou para carregamento, foi chamado, foi encaminhado, ele entrou na planta, cada um é um evento apontado pelo controle de portaria. Então eu tenho o que ele está planejado e o que está sendo realizado no momento, para todas as etapas do transporte. Então, carregamento, descarregamento, a partida, tudo que tinha partido. Então ele sabe quantos caminhões ele tem dentro de uma determinada planta, ele consegue ter toda essa visualização aqui nesse gráfico. E aqui nesse grid ele vai me montando conforme o que eu vou selecionando. Então eu quero só os que estão com eventos não planejados, eu quero tudo que está no horário, ou eu quero todos os meus transportes rodoviários. E aqui ele vai montando o gridzinho com as informações conforme a minha necessidade, conforme a necessidade de visualização. E ainda aqui dentro do painel, a gente tem uma interação com o chatbot, onde meu operador consegue visualizar rapidamente onde está o posicionamento de uma ordem de frete, de uma unidade de frete ou de um veículo através de uma placa. Então, por exemplo, eu quero localizar uma ordem de frete aqui. É uma ordem que eu tenho aqui. Então ele foi lá, ele fez a leitura da base e aí ele me retornou que a ordem de frete está localizada entre Três Marias, com destino ao meu cliente final lá, Zetec Metais. E se eu quiser ver mais detalhes dela, ele me passa o link com os detalhes dessa ordem de frete. E aí ele vai mostrar essa ordem no detalhe. Então ela está indo para o meu cliente, em que ponto que ela está tudo planejado, ela está em que ponto do mapa ela está posicionada, né? Ele consegue fazer essa visualização. Da mesma maneira por placa, enfim. Uma outra possibilidade de pesquisa, que é uma outra funcionalidade que a gente tem aqui nesse painel, ele consegue vir aqui, né? Informa uma determinada ordem de frete e faz a busca. Ele isola ela no mapa e traz aqui. Eu clicando aqui, eu consigo retornar eu clicando aqui eu consigo ir para a área de detalhe e depois retornar para o painel. Ainda aqui no painel, uma outra funcionalidade que ele possui é um sistema de alertas. Então, esses alertas eles ser gerados automaticamente pelo sistema, de acordo com os apontamentos ou com os eventos que vão ocorrendo, bem como o motorista pode disparar também do aplicativo um evento não planejado, e ele vai ficando aqui como alerta, e o operador ele tem condição de consultar esses eventos. Então ele consegue dizer o que aconteceu com esse evento. Clicando no detalhe, ele vai para dentro dessa ordem de frete e também mostra
tudo que ocorreu, o problema que ocorreu, e aí o operador consegue tomar dar mais poder para ele na sua tomada de decisão. Uma outra coisa interessante é, por ele ser um produto que roda na nuvem, a navegabilidade dele é excelente. Por exemplo, eu posso navegar para o meu Global Track and Trace para me fazer uma consulta das minhas remessas, por exemplo. Aqui ele entrou dentro do aplicativo de remessas lá no Global Track and Trace e eu consigo fazer uma pesquisa e trazer aqui o posicionamento de todas as minhas remessas. Como as remessas estão ligadas diretamente no transporte, ele consegue saber se a remessa está em atraso e já consegue prever se eu vou ter algum problema aí durante o meu embarque. E ainda finalizando, né, uma outra coisa importante que é bom a gente citar é que esse é um produto onde esses painéis, esses quadrantes, como eu chamei, eles são customizáveis. A gente molda isso de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a necessidade de informação que o cliente vai querer ter, o nível de informação que ele vai querer ter no painel. Então ele não é uma coisa fechada, uma coisa fixa, tá? Então dependendo do modo de negócio, do modo de visualização que pretende se ter, a gente consegue moldar ele buscando as informações aí onde for necessário para compor as partes do nosso painel. Tá ok? Bom, era isso que eu queria demonstrar. Se tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato, tá? No que está o nosso site, o meu e-mail. E muito obrigado pela atenção.